Quero dar um bom dia, graça e paz a todos, os que estão aqui no templo, os que estão em casa. Que alegria de verdade, queridos, de estarmos juntos nesta manhã de Santa Ceia, de comunhão e participarmos do corpo e do sangue de Jesus, nesse espírito de unidade. Graças a Deus por estarmos aqui e oferecer a Deus um culto muito especial nesta manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Hoje não vai ser difícil de você se esquecer das ministrações. João 6 e agora Efésios 6. Está aí, hashtag fica a dica. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Hoje as nossas crianças vão permanecer aqui conosco, por ser o dia de Santa Ceia, Então nós vamos precisar aí de toda a ajuda possível, não só dos papais, mas se mais alguém quiser nos ajudar, será sempre bem-vindo. Aqui, a palavra do Senhor, no versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Éfeso, ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu estou lendo na NVI. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. E estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Se nós aqui, não vou deter-me muito no contexto desta palavra nesta manhã, mas o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, para que eles pudessem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Entendendo que a força e o poder e a proteção só vinha de Deus, e aí o apóstolo Paulo, então, ele começa a dizer, ou trazer, um ensinamento e uma palavra específica para que eles devessem ou pudessem ser revestidos através das armaduras de Deus. E o apóstolo Paulo, ele menciona, essas partes, esses componentes dessas armaduras, como nós vimos, Para que isso? O apóstolo Paulo diz que era para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O revestimento dessas armaduras ajudaria o povo de Éfeso a estar protegidos de todo ataque na mente, com o capacete da salvação, suas emoções através da couraça, o cinto da verdade, através do cinto, sempre protegidos ali, sempre dizendo a verdade. Também que os pés dele fossem protegidos, que eles pudessem ter também o escudo e além disso uma espada, ou seja, todas as armas defensivas e a arma ofensiva. O apóstolo Paulo estava oferecendo
para aquele povo, para que eles pudessem permanecer firmes. Só que no versículo 13, ele nos dá um entendimento claro do motivo pelo qual aquele povo deveria estar colocando essa armadura sobre ele, embora nós estamos falando de um contexto de guerra espiritual. Efésios capítulo 6 fala deste contexto, como nós podemos vencer as tentações ou o inimigo, e não as pessoas. Ele diz aqui que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as pessoas, mas contra todas essas hostes do inimigo, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais, contra o mal nas regiões celestiais. Ele é muito claro em dizer que nós estamos aqui num ambiente de guerra contra o inimigo. Mas no versículo 13 ele diz assim: por isso, vistam-se. Para quê? Para que a gente possa vencer de fato todos esses ataques do inimigo. Vistam-se de toda essa armadura, para que possam resistir no dia mau. Esse texto chamou minha atenção, e a partir dele nasceu o tema desta manhã, o qual quero compartilhar com vocês, que é como vencer no dia mau. Qual é o tema desta manhã? Como vencer no dia mau. E este homem, o apóstolo Paulo, servo de Deus, apóstolo, mensageiro, vocês veem aqui que ele faz uma oração para que aquele povo pudesse ser revestido, mas ele também, além de dizer que eles deveriam orar no Espírito, que eles deveriam orar com súplicas, que eles deveriam orar para que as suas mentes estivessem totalmente revestidas, que eles deveriam também perseverar sempre em oração. E o apóstolo Paulo termina esta parte dizendo: orem também por mim, para que aquilo que eu estou fazendo, o evangelho que eu estou pregando, este evangelho ele seja ouvido de uma forma clara às pessoas que vão ouvir através de mim. Nós vemos isso quando ele diz assim no versículo 19: orem por mim também, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. O apóstolo Paulo estava pedindo para que ele pudesse também ser revestido da presença, da glória e dessas armaduras de Deus, e ele dizendo que ele era o embaixador, e mesmo preso em correntes, o apóstolo Paulo estava dizendo que a gente deveria orar para que ele pudesse, ou nós pudéssemos, pregar com coragem, anunciar o evangelho com coragem, pelo qual ele foi chamado a cumprir esta missão, assim como nós. Ou seja, Paulo aqui ele é muito claro em dizer que se ele estava orando pelos irmãos e ele também estava dizendo ore por mim, é porque Paulo sabia muito bem que todos nós passamos pelo dia mau. Todos nós temos esta experiência de passarmos pelo dia mau. Como vencer no dia mau? O texto diz aqui que o texto não diz assim, como vencer o dia mau, mas vencer no dia mau. No dia mau. Por que o dia mau? Por que nós não vencemos o dia mau? Porque não tem como você eliminar o dia mau da sua vida. Você não tem como, hoje é o dia mau, então o dia mau eu vou tirar ele, pular ele, esse não vai fazer parte da minha vida. Ele vai permanecer, ele vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 13, inclusive em outra versão, na versão Nova Almeida atualizada, ele diz assim: por isso, peguem, lá ele diz, na NVI diz, vistam-se, aqui diz, peguem toda a armadura. Este pegar é um ato de eu fazer. Não é alguém que vai fazer por mim, sou eu quem devo pegar a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. O apóstolo Paulo ele está nos dando aqui contexto de como nós podemos sim vencer no dia mau, e depois de terem vencido, permaneceis inabaláveis. Você vê que o dia mau ele não vai deixar de existir. Nós vamos vencer o dia mau, segundo o apóstolo. Depois de tê-lo vencido, o dia mau, vocês continuam inabaláveis. Vocês continuam firmes.
na versão ainda atualizada, revista e atualizada, ele diz, portanto, lá ele diz por isso, aqui ele diz, portanto, tomai toda, ele não diz apenas uma parte, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, glória a Deus, permaneceis inabaláveis. Existe um texto na Bíblia, em Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você ver ali a parte A, eu li a parte B, a parte A está falando de um contexto do povo de Israel. A Bíblia não menciona aqui e não diz que esta noite, ela é literalmente uma noite. O choro pode durar uma noite, mas essa noite, queridos, ela pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Se a gente olhar o contexto de Israel, foram quase 2000 anos. Mas a alegria virá pela manhã. Eu não sei qual o tempo em que cada um dos que estão aqui ou estão em casa ouvindo-me está neste contexto do choro durar uma noite. Mas uma coisa eu sei, que essa noite, segundo a palavra, diz que ela passa e a alegria virá. Há tempo para todas as coisas. Como nós podemos, diante de tudo isso, superar as estações da vida que todos nós passamos? Acho que umas 3 semanas atrás, 2, não sei agora exatamente, talvez os líderes de células, os 12 aqui, lembrem-se, um dia que eu ministrei a eles sobre como vencer nesse dia, e aquele dia, queridos, foi um dia muito difícil, especialmente para mim. Eu tinha passado durante a manhã toda, a tarde toda, um dia muito difícil, e eu posso lhes garantir que aquele dia, para mim, era o dia mau. Sabe aquele dia em que você parece que não consegue encontrar ar para respirar diante de tantas situações, tantos problemas, tantas coisas que aparecem à sua vida, à sua porta, batendo o tempo todo, e você fica assim, você levanta de manhã e está chegando na hora do almoço, e chegou à tarde e você não teve tempo de respirar, e era 5 horas da tarde, e à noite, às 20 horas, eu teria uma reunião com a nossa liderança. E eu tinha sido desafiado, através de uma palavra, a buscar e ministrar aquele dia, aquela palavra para a nossa liderança aqui na igreja. Mas era 5 da tarde, e eu não tinha parado ainda nem para sentar, para colocar nem o tema, o título da ministração, embora eu já tinha ele, mas eu precisava desenvolver alguma coisa e buscar em Deus o que ministrar. E 5 da tarde, queridos, eu estava naquele dia mau. E como sempre, entrou uma pessoa muito sábia, a pessoa mais sábia de casa entrou na onde eu estava, que é a minha esposa. E ela viu-me naquela aflição, eu disse, meu amor, eu ainda estou aqui, não consegui preparar nada, não tenho nada, eu preciso, sabe naquele contexto de você querer ministrar algo da parte de Deus. E ela disse assim, se você ainda esse horário não conseguiu nada, é porque Deus não quer que você fale nada sobre isso. Ministre sobre o que Deus ministrou durante o seu dia. O que você viveu no seu dia? Eu disse, o meu dia hoje foi o dia mau. Ela disse, então é sobre isso que você vai falar. E eu lembro-me, queridos, que quando eu estive compartilhando com a liderança,
naquele mesmo dia, depois da ministração, eu já comecei a receber alguns feedbacks por mensagem, no outro dia por áudio. E até uma semana depois, eu estava recebendo feedbacks de pessoas dizendo: pastor, que foi aquilo? Que tremendo, que bênção. E dentro desses contextos, queridos, eu quero hoje, num nível não só para a liderança, mas também compartilhar de uma forma um pouco mais profunda do que nós compartilhamos a liderança, de que todos nós passamos sim pelo dia mau, mas ele passa por nós. E nós precisamos saber como superar essas estações difíceis nas nossas vidas, que todos nós estamos sujeitos a passar. Quando nós enfrentamos um período difícil em nossas vidas, não sei você, mas eu tenho aquela impressão que parece que ele nunca vai acabar, não é assim? Mas quando, porém, sobretudo, nós estamos assim numa fase boa, parece que ela passa tão rápido, é ou não é verdade? Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão. Parece que as fases boas, elas são muito rápidas, mas as fases ruins, parece que ela demora tanto para a gente passar. E eu tenho entendido, queridos, dia após dia, que para cada coisa há uma estação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Ou seja, para cada coisa há uma estação determinada. E nós precisamos reconhecer que, inevitavelmente, queridos, inevitavelmente, todos nós passaremos por estações boas e estações ruins. Todos nós. Isto é algo inevitável. Eu vejo que, assim como as estações da natureza têm muito a nos ensinar, e você percebe que cada etapa das estações nos ensina ou nos prepara para a próxima fase, ou a fase seguinte daquela estação. E se nós não passarmos pela estação que nós estamos, nós não vamos saber desfrutar da próxima estação. Nós precisamos desse equilíbrio, entender isso. E queridos, vocês que estão em casa, nós que estamos aqui no templo, são as dificuldades que nos fazem valorizar as nossas comemorações. São as dificuldades que fazem a gente valorizar aquilo que nós conquistamos. Se não passássemos pelas estações da vida, ou pelas estações, por exemplo, num contexto de agricultura, se nós não passamos pela estação da semeadura, nós não vamos chegar na estação da colheita. Jamais chegaríamos ao tempo da colheita, ou jamais chegaremos ao tempo da colheita sem passarmos pela estação de lançar a semente. Ou seja, cada estação tem um propósito específico. Você pode repetir isso comigo? Cada estação tem um propósito específico. E o segredo qual é? Descobrir o propósito da estação pela qual você está passando. Por quê? Porque se nós descobrirmos o propósito da estação pelo qual nós estamos passando, isso ajudará você a enfrentar esta estação bem melhor. Se você souber pelo motivo pelo qual você está vivendo ou passando aquilo, você vai suportar essa estação de uma maneira muito mais tranquila. Porque ao invés, queridos,
de querer, como a gente vê muitas vezes, que quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, o que a gente quer fazer imediatamente? Passar por ela, que ela termine rápido. A gente não quer viver naquele contexto agitado, naquele dia mau. Mas se nós, queridos, descobrirmos este propósito da estação, ao invés de nós querermos passar para a próxima estação, ou para a próxima etapa, sem esta etapa e sem essa estação ainda ter terminado, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desejar completar o ciclo daquela estação, para que quando você entrar de verdade no próximo estágio, você entre muito mais fortalecido do que você está agora. Há um propósito. Deus tem propósitos em cada estação das nossas vidas. Por exemplo, até as fases do luto têm o seu propósito. E se nós entendermos este processo, queridos, nós não vamos fugir dele. Faz parte enfrentar, por exemplo, a estação do luto. Fugir dessas fases como o luto vai acarretar sérias consequências futuras a nós, porque nós vamos guardar sentimentos e coisas dentro de nós, que lá na frente isso vai nos prejudicar muito. Em outras palavras, eu sempre digo que uma pessoa, quando ela entra na fase do luto, de uma forma não irônica, mas pela palavra desfrute da fase do luto, chore o que tem que chorar, pranteie o que tem que prantear. A dor, o sofrimento, eles são necessários para que nós possamos encontrar um desfecho daquele momento, e a superação também. A dor faz parte, o sofrimento faz parte de tudo isso. É fácil passar pelo dia mal? Não. Mas nesta manhã, vocês que estão nos ouvindo, nós vamos sair daqui entendendo, queridos, que é possível vencer no dia mal. É possível. É possível vencer neste dia. Descobrir a função desses estágios, ou dos estágios da vida, não apenas ajudará você, como ajudará os seus filhos, como ajudará a sua esposa, como ajudarão aqueles que estão à sua volta a abraçar esse estágio melhor e não resistir a eles. Porque muitas vezes nós resistimos estágios naturais, das estações naturais que temos que passar. Não podemos. Porque, queridos, se a gente faz isso, se a gente tenta apressar esses estágios, nós vamos evitar que Deus nos transforme naquela estação que nós temos que passar. Nós vamos evitar o processo de transformação. Se você pegar um casulo de uma borboleta, uma lagarta, ela entra num processo doloroso, segundo dizem, aonde ela entra num casulo, e naquela formação ali é uma transformação poderosa que está acontecendo, e eu imagino, queridos, que deve haver muita dor naquele processo, de sair de um estado, de uma estação e entrar numa outra estação. Deve ser um estado totalmente muito doloroso. E se você pegar aquele casulo antes dele estar pronto, ou antes da borboleta nascer, estar pronta, e começar a fazer uma incisão, ou cortar, ou tentar fazer com que a borboleta nasça antes do tempo, tenha certeza, como já está comprovado, ela nunca voará. Ela nunca vai voar. Por quê, pastor? Porque ela não concluiu a estação anterior. Ela não conseguiu vencer o dia mal corretamente. Ela precisa passar por aquele dia, por aquele processo, e este dia mal da borboleta, eu não sei quanto tempo demora, mas demora um período, e esse período às vezes não é um dia, nem uma noite. Mas se nós deixarmos com que o casulo e aquela lagarta passe pelo processo completo, no final deste processo, vai nascer uma linda borboleta, que vai alçar voos muito bonitos, altos, e ela vai cumprir o propósito.
de voar, porque ela cumpriu o propósito de estar dentro do casulo. Cada estação nos leva a viver uma nova estação. E precisamos passar por essas estações, por cada uma delas. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente entender isso, você e eu, nós vamos descansar enquanto Deus está trabalhando. Mesmo que você está passando pelo dia mau, Deus está contigo naquele dia. Deus está trabalhando com você naquele dia. Aquele que começou a boa obra, Ele irá completá-la até o final, diz a palavra. Ele não vai deixar você dentro do casulo a vida inteira. Nós vamos sair desse casulo e vamos voar. Amém, queridos? Nós precisamos buscar a Deus. Como diz esse texto, orem. Você vê o apóstolo Paulo dizendo: orem, permaneçam firmes na oração. Oro por vocês, vocês orem por mim. Nós precisamos buscar a Deus para conhecer este propósito da estação. E isso, queridos, não é questionar. Buscar a Deus não significa questionar a Deus. Tipo, por que eu estou passando por isso? Mas perguntar a Ele: para que eu estou passando por isso? Muitas vezes nós questionamos as estações: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Quando nós aprendemos a mudar esta palavra, por quê, e colocamos no lugar dela o para quê, você vai conseguir passar por essa estação e vai entender o propósito. Para quê, Senhor? Qual o propósito? Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está formando. Há um propósito nisso. Nós sabemos, queridos, eu sei, você sabe, nessas estações, nem os melhores amigos podem nos ajudar. Nessas estações do dia mau, somente Deus. Eu já tive momentos da minha vida que parece não, de verdade, de fato, você olha para frente e não encontra ninguém. Você procura alguém atrás, não encontra. Você procura a esquerda, a direita e não tem ninguém. E você precisa sair daquele dia mau. Você precisa de uma ajuda e naquele dia nem os melhores amigos podem te ajudar. Nem os melhores amigos estão ali junto com você. E aí você entende que o consolo, a força vem somente de Deus. Vem somente do Senhor. Deus é uma rocha inabalável. Nele nós estamos seguros. A Bíblia diz, queridos, as estações mudam. Isso está em Provérbios, as estações mudam. Mas nós podemos permanecer estáveis em todas elas, se nós estivermos na rocha. Por quê? Porque quando nós olhamos para as estações, existem as estações das flores, existem as estações da caída das folhas, existem as estações da seca, existem as estações do verão, existem as estações que todos nós conhecemos, e nós percebemos que as flores e os frutos, de acordo com as estações, elas ou eles sofrem as variações. É ou não é verdade? Existem momentos em que as folhas sofrem uma variação porque mudou a estação e as folhas vão cair. Existem variações dos frutos porque existem épocas que os frutos não vão dar fruto naquela estação. Eles passam por essas variações por causa das estações. Eu estou falando dos frutos e das flores, mas as rochas não. As rochas não sofrem variação por causa das estações. Se nós estivermos firmados na rocha, nós permaneceremos inabaláveis diante das estações que vão passar pelas nossas vidas. Nós podemos permanecer firmes em Deus, porque nele, segundo Tiago 1,17, diz que não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, Ele é inabalável, Ele é firme. E se nós estivermos firmados nesta rocha, queridos, venceremos o dia mau.
Se nós tomarmos, revestirmos, vestir-nos de armaduras, das armaduras de Deus, nós vamos passar pelo dia mau, firmados na rocha, alicerçados nesta rocha inabalável. Ele está conosco todos os dias, Ele está conosco em todas as estações das nossas vidas. E queridos, isso é mais do que suficiente para nós prosseguirmos firmes, confiantes, seguros, tanto no dia bom quanto no dia mau. Todos os dias, independente do dia, nele nós podemos permanecer firmes, nele nós podemos enfrentar os tempos agradáveis e os tempos desagradáveis, os tempos indesejáveis que muitas vezes nós não desejamos, mas eles chegam também diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos. Mas se nós permanecermos neles, nós vamos enfrentar esses dias sem perder a alegria, sem perder a paz. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós. Nós ceiamos nesta manhã, renovamos a nossa aliança, cantamos, o Cordeiro venceu, nós estamos livres. Queridos, o que eu estou aqui ministrando nesta manhã, não é algo que eu li, embora tenha lido, estudado, mas é algo que eu vivo todos os dias, aonde eu também, assim como vocês, enfrento o dia mau, sendo extremamente aberto, sincero e verdadeiro com a igreja nesta manhã, que nele nós podemos vencer o dia mau. Nós não sabemos como ou quando cada estação chegará. Nós não sabemos como ou quando o dia mau vai chegar, mas uma coisa nós sabemos, que eles passarão. Isso nós sabemos. O dia mau ele pode chegar, mas ele vai passar. Se nós lemos ainda há pouco em Eclesiastes 3:1, que diz que se há um tempo determinado para cada coisa, então todas as estações têm um início e chegarão ao fim. Todas. Nenhuma estação dura para sempre. Nós sabemos disso. E a estação de 3 em 3 meses durante o ano nos ensina isso. Terminou aquela estação, acabou, vai entrar outra. Nenhuma estação dura para sempre. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso quando nós nos lembramos de que os problemas passarão, de que as situações difíceis passarão, que o dia mau passarão. Não adianta gastar a alegria do amanhã se preocupando com as adversidades do hoje. E muitas vezes nós fazemos isso, perdemos a alegria com as coisas que nem aconteceu ainda. Perdemos a graça com as coisas que estamos só pensando, imaginando, achando que tem que ser, que deve acontecer. E nós não aproveitamos o dia em que estamos vivendo o presente de Deus, que se chama presente, hoje. O presente, o hoje. Saber que as estações passam, queridos, nos ensina que nós devemos viver a vida um dia de cada vez. Quando nós entendemos que as estações vão passar na nossa vida, nós entendemos que devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se eu não me engano, o outro capítulo que me veio agora está em Mateus capítulo 6 também. Lá no finalzinho diz que basta cada dia o seu próprio mal. Acho que é o versículo 34, 6:34, o último versículo, se eu não me engano.
basta cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar cada oportunidade. Está escrito lá em Colossenses capítulo 4, versículo 5, e lá diz que nós devemos andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, 5 diz que nós devemos andar com sabedoria para os que estão de fora, para remir o tempo. Em outras palavras, saber que o tempo passa muito rápido. E precisamos aprender, ou seja, nós temos que dar o nosso melhor no dia de hoje. Agora, neste momento, beije mais, abrace mais, tenha mais diálogo, converse mais, brinque mais, divirta-se mais, ore mais, busque mais, hoje. Não espere para fazer isso amanhã. Se você puder, você que está em casa, os que estão aqui, sair daqui do templo e almoçar em família, sentar à mesa, faça isso. Conversem. Isso nos ajuda, queridos. Vencer o dia mau é viver um dia de cada vez. Entender, saber que as estações vão passar é viver um dia de cada vez. Não desperdice o tempo hoje preocupando-se com o amanhã. Nós fazemos tanto isso, temos uma tendência tanto isso, e lá nesse texto, em Mateus capítulo 6, agora sim diz, acho que a partir do versículo, não lembro ali, 24 em diante, diz que nós não devemos nos preocupar com o que devemos comer, vestir, que o Senhor Ele vai nos dar suprir todas as nossas necessidades. Se Ele faz isso com os pássaros, quanto mais nós. O cuidado dele, nós, queridos, nos desperdiçamos tanto tempo preocupando-nos com o amanhã. Como será a minha construção? Como será a minha não sei o quê? Como fazer minha faculdade? Como que eu vou? E nós não vivemos o agora. Se você tem um problema para resolver, faça-o agora. Não espere para amanhã. Aproveite a unção que Deus lhe deu para enfrentar cada situação. Não fuja dela. Nós muitas vezes temos esse costume de procrastinar as coisas, deixar para amanhã. Temos coisas mal resolvidas dentro do nosso coração e muitas vezes nós nos silenciamos, nos calamos e deixamos para amanhã. E isso vai virando uma ferida, uma mágoa, uma raiz de amargura, vai crescendo raízes escondidas dentro de nós, e precisamos trazer essas raízes à luz, para que elas morram, para que elas não prosperem, para que elas não frutifiquem, para que elas não alcancem frutos dentro de nós. Irmãos, se não há nada a fazer, se você tentou de todas as formas e viu que não tem mais o que fazer, se não há o que fazer, confie em Deus, siga em frente, Deus vai cuidar da situação. Para que se preocupar com aquilo que nós não temos ou não conseguimos resolver? Saber que as estações passam também nos revela, queridos, que nós não devemos nos deixar levar pelas nossas emoções. Este é um outro tópico, outro ponto que eu quero falar com vocês um pouquinho. Quando nós sabemos, entendemos o propósito da estação, além de nós sabermos que devemos viver um dia de cada vez, quando nós a entendemos nas nossas vidas, nós vamos perceber também que nós não devemos deixar ser levados pelas nossas emoções. Por quê?
Porque no momento do dia mau, as nossas emoções costumam aflorar. Não podemos viver os altos e baixos emocionais de acordo com a condição de nossas circunstâncias. Se as coisas estão ruins, as minhas emoções estão ruins. Se as coisas estão boas, as minhas emoções estão boas. A tendência é essa. Mas se nós entendemos o propósito da estação que estamos vivendo, a gente também vai entender que nós não devemos ser levados pelas emoções de acordo com as situações ou circunstâncias que nós estamos vivendo. Ou seja, você só consegue desfrutar da sua vida nos momentos, ou se você só consegue desfrutar da sua vida de momentos felizes, você nunca será verdadeiramente uma pessoa realizada. Porque ninguém nessa terra consegue só viver de momentos felizes em momentos felizes, em momentos felizes, em momentos felizes. É ou não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Se alguém aqui consegue viver de momentos felizes, momentos felizes, momentos felizes, por favor, no final desta reunião, eu quero falar com você, para você me dar um conselho, me ajudar. Eu preciso de ajuda nessa situação. Se tem alguém aqui, no final me procure. Se tem alguém em casa que está me ouvindo e só vive assim, me procure. Por quê? Porque os momentos felizes passam. Os momentos felizes passarão também. Eles passam. Se nós, queridos, se eu e você não aproveitarmos os nossos dias nos momentos da adversidade, se a gente não aproveitar o dia também no dia mau, esse tempo passará e você não poderá revê-lo. Você não conseguirá voltar atrás para viver esse dia que passou. Se você e eu não aprendemos a desfrutar da diversidade e tirarmos proveito daquele dia, ele vai passar também. E a gente não tem como revê-lo novamente, buscar ele e tentar viver novamente. Não dá. Já foi, passou. Ou seja, se você não souber tirar proveito do dia mau, ele passará como todos os demais e a gente não poderá revê-lo novamente. Não poderemos. E naquele dia, queridos, que eu estava compartilhando, já no final da tarde, quase no início da noite, eu tinha passado pelo dia mau. E quando a fonte de sabedoria entrou na minha sala, né? Eu pude dar uma pausa assim, e disse: epa, eu preciso tirar proveito desse dia, senão ele vai passar, eu não vou ganhar nada com ele, não vou conquistar nada, já é 5 da tarde e eu só estou no dia mau, peraí, tenho que tirar alguma coisa boa desse dia mau. Em 2 horas, eu fui para a palavra, comecei a orar, e ali nasceu parte disso que eu estou ministrando a vocês naquele dia, a nossa liderança. Amém, queridos? Ainda não é tudo. Nós vamos sair daqui, eu disse, você vai sair daqui sabendo como vencer esse dia mau. Diga: é hoje. Hoje eu vou sair daqui vencendo o dia mau. Amém, queridos? Você pode dizer isso à pessoa que está ao seu lado? Você vai saber vencer o dia mau. Glória a Deus. Já é quase meio-dia, eu nem comecei a ministrar ainda. Brincadeira.
Se não terminar hoje, a gente continua semana que vem. Acho que nós vamos ter Como Vencer o Dia Mal, parte 2. Já estou pensando nisso já, porque gostaria, tem tanta coisa ainda que eu quero compartilhar e o horário já foi e eu ainda não consegui quase nem começar. Irmãos, quando nós aprendermos a viver nesse dia mal, meu Deus, tudo que nós fazemos vai se tornar muito mais leve. As coisas não vão ser pesadas. Ir a uma célula, ministrar a uma célula, fazer parte de uma célula, liderar um ministério, sabe, fazer parte do ministério, servir ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor, não vai ser peso, vai ser doçura para a nossa alma. Por quê? Porque a gente aprendeu internamente a lidar com o dia mal. Então você aprende a ser para depois fazer. E você entende que você é uma pessoa que está sujeita a passar pelo dia mal, mas com Deus é muito mais fácil passar por ele. Com Deus é muito mais fácil passar por esse dia mal. Eu gostaria mesmo de continuar nessa noite compartilhando sobre esse dia mal, mas eu quero parar por aqui, vamos deixar como uma introdução mesmo. E eu gostaria que neste momento, queridos, nesses momentos que nós temos ainda, nesses minutos finais, todos vocês que estão aqui no templo, irmãos e irmãs, vocês que estão em casa também, irmãos e irmãos, amigos, amigas, que estão nos ouvindo aqui neste dia, é muito importante que, para vencer esse dia mal, nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus. Um encontro pessoal com aquele que morreu, que ressuscitou e está vivo. E nesta manhã, caso você esteja me ouvindo neste momento, e gostaria de convidar o Senhor Jesus para que Ele fizesse parte da sua vida, para que com Ele você saiba e aprenda a vencer o dia mal. Eu gostaria que aonde você estivesse, assim como os irmãos aqui, coloque a sua mão direita no seu coração e eu quero que você ore comigo. Se puder fechar os seus olhos, Jesus mesmo disse, na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus, no nosso coração, Ele nos dá todas as direções para que nós possamos vencer o dia mal. Como aprender a vencer o dia mal? É estar com Cristo. E nesta hora, Pai, com as nossas mãos no nosso coração, nós oramos e dissemos, repita comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado pela Tua bendita palavra. Hoje eu reconheço que sou pecador, me arrependo de todo o mal que eu fiz. Perdoa-me, Senhor. Estou determinado a abrir a porta do meu coração e entregá-lo totalmente a Ti. Renuncio agora mesmo tudo aquilo que está fora de ordem na minha vida. Renuncio a minha vida de pecado. Renuncio tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Senhor Jesus, entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos. Aceita a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida com Teu sangue. Transforma-me agora. Muda-me agora. Faça de mim uma nova criatura.
e aceita-me como teu filho e teu servo. Amém. Pai, mediante esta oração, nesta manhã, de entrega, de confissão, diz a Bíblia que se nós confessamos Jesus com nossos lábios e cremos com nosso coração que Ele ressuscitou e está vivo, seremos salvos. Declaramos a salvação, Senhor, no nosso coração nesta manhã. E todos aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, possam terminar esta reunião, entendendo de que, mesmo que o dia mau chegue ou chegará, o Senhor está para nos conduzir. Porque a partir de agora não somos mais senhores das nossas vidas, mas o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele nos toma pela mão e Ele nos ajuda a vencer o dia mau. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento em que as pessoas fizeram esta oração, entregando as suas vidas a Jesus, a Ti. Amém e amém. Vamos colocar de pé, vocês que estão aqui no templo, por favor. Embora ainda eu quero e vai ter como vencer no dia mau, parte 2, semana que vem, já estou dizendo isso, venham preparados para ouvir essa continuação, embora eu vá dizer algo prático, eu quero compartilhar algo prático a vocês, de como nós podemos vencer no dia mau. No entanto, eu creio que muito do que foi dito nesta manhã, já servirá para cada um de nós, entendermos que nós podemos vencer o dia mau. Quero orar por cada um que está aqui, também por os que estão em casa. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra é muito clara, Senhor. Segundo nós lemos hoje no início, onde o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, dizendo que nós deveríamos nos vestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Saímos daqui nesta manhã, Pai, revestidos com a Tua palavra, porque nós vamos permanecer inabaláveis diante do Senhor nesses dias. Nada nos tirará, Senhor, do propósito, e pelo contrário, cada estação, cada momento das nossas vidas, nós viveremos entendendo que essas estações e esses momentos, eles fazem parte de um processo que Deus está trabalhando, ministrando, formando as nossas vidas para a próxima estação. Quero declarar nesta manhã, Senhor, se alguém está debaixo deste dia mau, diz a palavra que a alegria virá pela manhã. Não sabemos o tempo, mas uma das coisas que sabemos é que o choro vai passar, a estação vai passar, e nós declaramos que enquanto esta estação não passa, o Senhor possa estar trazendo luz, entendimento, revelação, pelo motivo pelo qual cada um de nós estamos passando por essa estação, tirando proveito delas, crescendo com elas e recebendo delas, Senhor, força, autoridade, renovo, vida, para irmos para a próxima estação. Não queremos ser uma lagarta, Senhor, que vai ficar presa dentro de um casulo a vida inteira, e sabemos que isso não acontece no processo natural, quando entendemos que dentro do casulo temos que passar pelo processo de formação. Desfrutaremos, meu Deus, de altos voos, como uma linda borboleta que passou pela metamorfose, viveu o processo da estação, mas também agora está desfrutando do que Deus tinha para nós. Declaramos nesta manhã sobre toda a igreja, Pai,
um espírito de fortaleza, como diz o apóstolo Paulo, para que sejamos fortes e inabaláveis no Senhor. Declaramos aqui, Senhor, como diz a palavra, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Que venha essa força de Deus no coração, na mente, nas emoções de todos os que nos ouvem neste dia, para que possam vencer no dia mau, passar por eles, desfrutar, Senhor, desses dias maus também e tirar proveito deles, porque se assim não fizermos, nunca mais voltaremos a revê-los. Pai, em nome de Jesus, cobrimos a igreja com teu sangue, declaramos os 7 derramamentos de sangue sobre as nossas vidas, e por este sangue, neste dia de Santa Ceia, já nos apropriamos, e nós nos cobrimos através das confissões dos nossos lábios, declarando que estamos purificados, perdoados, limpos, justificados e santificados para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Amém. Um beijo no teu coração e até a próxima semana.